O acampamento de Israel despertava com o sol dourado filtrando-se entre as tendas. O deserto parecia repousar por alguns instantes, como se respirasse junto ao povo. A tragédia do fogo estranho ainda pairava sobre todos, deixando um silêncio respeitoso que envolvia sacerdotes e famílias. Mas naquele novo dia, algo diferente aconteceria. Um novo ensino seria entregue, não sobre altares ou incensos, mas sobre a própria vida diária. Moisés caminhava lentamente entre as tendas, acompanhado de Arão. A expressão de ambos era séria, pesada, mas firme. A presença de Deus sobre o tabernáculo ainda brilhava como uma nuvem viva. E agora, o Senhor falaria novamente ao seu povo, não com fogo, mas com ordem. Não com juízo, mas com disciplina. A santidade de Deus ultrapassava o santuário. Ela precisava alcançar cada parte da vida do povo. Os líderes se reuniram diante da entrada do tabernáculo. Os levitas se aproximaram, atentos. O povo começou a se juntar à distância, percebendo que algo importante estava prestes a ser revelado. Moisés ergueu a mão, pedindo silêncio. O vento parou. A poeira baixou. E então ele transmitiu as palavras que Deus lhe havia confiado. Ouçam, Israel. O Senhor fala sobre o santo e o comum. Os rostos se voltaram. A expressão de muitos era de curiosidade. Outros tinham temor, alguns ainda carregavam o peso do episódio anterior. Mas todos escutavam. Moisés continuou, descrevendo os animais que poderiam ou não ser consumidos. Animais da terra, do mar, do ar. O povo começou a perceber que não se tratava apenas de dieta, mas de identidade. Deus estava moldando um povo diferente das nações. Um povo separado, distinto, disciplinado. Um povo que aprenderia santidade não apenas com fogo no altar, mas com escolhas diárias, com atenção e autocontrole. O som da voz de Moisés ecoava firme pelo acampamento. Entre os animais terrestres, comam apenas os que ruminam e têm a unha fendida. As pessoas murmuravam baixinho, repetindo as instruções. Algumas mães já olhavam para os animais que criavam. Homens trocavam olhares, tentando memorizar os detalhes. Das águas, comam apenas aquilo que tem barbatanas e escamas. Ficou claro que Deus traçava limites não pela aparência, mas pelo símbolo. O povo percebia que não era apenas sobre peixe ou criatura impura. Era sobre aprender a obedecer. Sobre praticar um estilo de vida que os lembrasse, a cada refeição, que pertenciam ao santo. A lista seguia: aves, insetos, animais rastejantes. E a cada regra, Moisés enfatizava o motivo. Para que vocês distingam o impuro do puro, o santo do profano. A palavra distinguir ressoou entre o povo como um chamado interior. Deus não queria apenas obediência mecânica, queria discernimento. Queria que cada israelita aprendesse a olhar para o mundo com cuidado, com responsabilidade, com sabedoria. Enquanto Moisés falava, uma sensação profunda começou a se espalhar no acampamento. Era como se a santidade deixasse de ser um conceito distante, restrito aos sacerdotes, e se tornasse agora parte da vida de todos. Comer, tocar, escolher, evitar, tudo era parte da devoção. Tudo podia ser santo ou comum, dependendo do coração. Arão observava em silêncio. Após perder seus filhos, ele compreendia mais do que qualquer outro o peso da separação. A santidade não era negociável. Era vida. Era segurança. Era a marca do povo escolhido. Moisés, então, deu instruções sobre impureza, contato com cadáveres, objetos contaminados, vestes, utensílios. Cada detalhe parecia minucioso, quase pequeno demais para ser mencionado. Mas Israel estava aprendendo que Deus via tudo. Que tudo importava. Que nada era irrelevante quando se caminhava com o santo. O povo começava a entender que a santidade não era apenas para momentos de culto. Não era apenas para o tabernáculo. Ela precisava estar na mesa, no campo, nas mãos, nos olhos. Santo e comum deixava de ser apenas uma frase e passava a ser um estilo de vida. E assim, naquele dia silencioso do deserto, Israel dava mais um passo. Não em direção a uma terra, mas em direção ao caráter de Deus. O sol começou a descer lentamente no horizonte, projetando sombras longas que se arrastavam pelo acampamento.
O deserto parecia ouvir as palavras de Moisés tanto quanto o povo. As tendas balançavam suavemente com a brisa, e o tabernáculo permanecia firme, irradiando a presença do Deus que ensina, molda e separa. As instruções continuavam, mas agora algo mais profundo estava sendo transmitido. Moisés falava sobre pureza e contaminação, explicando que tocar certas criaturas, mesmo sem intenção, tornava alguém impuro até o fim do dia. Era um aprendizado sobre cuidado, sobre consciência, sobre atenção ao que se aproximava das mãos e do corpo. Israel precisava compreender que a vida com Deus exigia sensibilidade espiritual. Nada podia ser tratado com descuido. Quem tocar o que está morto será impuro. A frase ecoou com a seriedade de um lembrete eterno. No Egito, a morte era um símbolo normal, quase parte da cultura. Mas com Deus, a morte era limite. Não podia ser levada com naturalidade, pois Ele era o Deus da vida. Os israelitas aprendiam, passo a passo, que ser santo significava afastar-se daquilo que representava ruptura, sujeira, desordem. Crianças escutavam com olhos atentos. Anciãos respiravam fundo ao perceber o peso da responsabilidade. Homens e mulheres imaginavam como aplicariam cada regra no cotidiano, e Moisés observava a reação do povo, percebendo que Deus não estava apenas dando leis, estava modelando um povo inteiro através de hábitos diários. A santidade se tornava parte da humanidade deles. Conforme as instruções prosseguiam, Moisés falava sobre utensílios, jarros, panelas, objetos simples, comuns, mas que agora ganhavam significado. Se caísse algo impuro dentro de um vaso de barro, ele deveria ser quebrado. Israel aprenderia que nem tudo podia ser remendado. Que às vezes, para manter a pureza, era preciso renunciar, destruir, abrir mão. Um vaso quebrado valia mais do que uma vida contaminada. Os olhos de Arão acompanhavam Moisés de longe. Aos seus pés, Eleazar e Itamar escutavam atentos, gravando cada detalhe. Eles sabiam que dali em diante seriam responsáveis por ensinar o povo, orientar famílias, esclarecer dúvidas. A santidade dada por Deus se tornaria também sua missão. O povo começou a perceber que pureza não era sobre perfeição. Era sobre separação. Sobre lembrar, constantemente, que pertenciam a alguém santo. Que sua identidade não era moldada pelo Egito, nem pelas nações ao redor, mas pela voz que ecoava no deserto e conduzia seus passos. O vento soprou novamente, levantando um pouco de poeira enquanto Moisés chegava ao coração da mensagem. Ele ergueu sua voz, firme, profunda, marcante. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que sejais santos. O acampamento inteiro silenciou. A frase atravessou as fileiras de tendas como uma chama acesa. Não era apenas uma ordem, era um lembrete de identidade. Deus havia tirado Israel da escravidão para formar um povo diferente, limpo em propósito, separado em coração. E de santos, porque eu sou santo. As palavras atingiram o povo como um selo espiritual. Era isso que Deus estava fazendo. Um povo que carregaria sua imagem no comportamento, nos gestos, nas escolhas, nos hábitos. A santidade não era restrita ao altar. Era para a mesa, para o campo, para o toque, para o dia e para a noite. Enquanto Moisés concluía as instruções, a noite já se aproximava. A luz azulada do entardecer envolvia o tabernáculo. E a coluna de nuvem começava a brilhar suavemente, como se aprovasse cada palavra dita. Israel permaneceu imóvel, absorvendo cada detalhe, cada ensinamento. Alguns homens olhavam para os animais ao longe, entendendo que a vida mudaria dali em diante. Mulheres pensavam nas panelas, nas refeições, nos cuidados com suas casas. Jovens imaginavam como seria crescer sob essas novas leis. Mas, acima de tudo, havia uma percepção silenciosa, unindo todas as gerações. Deus estava ensinando como viver perto dele. A santidade não era um peso, mas uma marca, uma honra, uma oportunidade de refletir o Deus que caminhava entre eles. Quando Moisés encerrou, Arão inclinou a cabeça. Ele entendeu profundamente aquele ensino, depois da dor, depois da perda, depois do fogo estranho.
Deus mostrava o caminho da vida, o caminho da disciplina que protege, da pureza que preserva, do discernimento que sustenta. O acampamento começou a se dispersar lentamente, cada família discutindo as novas instruções. O tabernáculo permanecia como centro de tudo, brilhando contra a escuridão que se aproximava. Naquela noite, Israel adormeceu sabendo que ser santo não era apenas evitar o mal, era escolher diariamente caminhar em separação. Era honrar a distinção entre santo e comum. Era viver como um povo que carregava o nome do santo consigo. E assim, o aprendizado continuava. Não apenas com fogo, mas com vida.